Eu não estou surpreso por ter visto coisas nos céus naquela noite. Por toda a Nova Escócia, naquela hora, houve muitos e muitos comentários sobre OVNIs. Logo depois da curva está Shag Harbor. Foi ali que as pessoas se reuniram e observaram o que quer que tenha acontecido há 39 anos. Todo ano, Ledger e Stiles fazem uma viagem de aniversário a Shag Harbor para encontrar com Norm Smith, uma das 3 testemunhas sobreviventes. Está vendo aquela ilha? É ali que tudo aconteceu. Foi lá que nós vimos a luz dentro da água. Sim, senhor. Como tem passado? Tudo bem, tudo na mesma. Nós 3 ficamos no gramado observando as luzes. Eventualmente elas começaram a se mover em nossa direção e depois arremeteram contra o solo. Pensamos que era um acidente de avião. Então, pegamos o carro do meu pai e viemos até este ponto, ao lado da árvore irlandesa. Quando chegamos aqui, havia mais umas 10 pessoas. Observamos as luzes na água por uns 2 ou 3 minutos, até que elas desapareceram. O que aconteceu depois é incontestável. Antes da meia-noite de quarta-feira, 4 de outubro, os oficiais da Polícia Real Canadense, que também presenciaram o evento, vasculharam a água em barcos até às 3 da manhã com a ajuda de vários pescadores locais, inclusive Norm Smith. Ao meio-dia de sexta-feira, 6 de outubro, mergulhadores da Marinha Canadense de Halifax chegaram e vasculharam a área durante todo o fim de semana. Eventualmente, 7 mergulhadores foram despachados da unidade de Halifax e levados a Shag Harbor. Eles trabalharam duro durante todo o fim de semana. Na manhã de segunda-feira, a busca foi dada como concluída. E no relatório aparecia apenas a palavra OVNI, circulada e grifada. De acordo com relatórios do governo, o objeto viajara do sul para o norte ao longo do litoral da Nova Escócia. A certa altura, ele parou e ficou planando. Então, por volta das 23 horas e 20 minutos, o objeto mergulhou na água sob um ângulo de 45 graus a 270 metros da costa. Bem atrás de mim foi onde vimos as luzes, na ilha Bomb Portage, bem atrás de mim. Quando os oficiais da polícia canadense chegaram à costa pela velha estrada número 3, o OVNI ainda estava se movendo sobre a superfície da água. Inclusive, ele parecia deixar um rastro de espuma amarela e densa. Na semana seguinte à do ocorrido, a história se torna ainda mais misteriosa e o caso acaba na primeira página dos jornais canadenses. Tal como Ledger e Stiles contam em seu livro, no dia seguinte àquele em que o incidente foi oficialmente classificado como um evento OVNI, uma segunda nave mergulhou no mar da Nova Escócia e foi se encontrar com a primeira. Então a nave veio descendo em uma velocidade impressionante. Veio através do norte de New Brunswick, passou direto pela Baía de Fundy até o sul de Nova Escócia e mergulhou no mar aqui. As autoridades já sabiam que o objeto tinha se movido sob a água e estacionado no fundo, ficando lá por uma semana. E depois disso, o OVNI começou a se mover na direção do Golfo de Maine, com a guarida de uma segunda nave que ajudava a consertá-lo. E as duas saíram da água e voaram por sobre o Golfo. O que é interessante é que há um segundo relato de observação, também em Shag Harbor, sobre 2 grupos de luzes, um amarelo e outro laranja, saindo da água e voando para longe. O mistério sobre o evento de 4 de outubro de 1967 continua a instigar debates e pesquisas. Há uma grande quantidade de documentos que interpretam o incidente como a queda de um OVNI. Um dos parágrafos afirma que uma investigação preliminar foi conduzida e que nela foi descoberto que o objeto não era resultado de incêndio ou afundamento de uma aeronave ou de qualquer outro veículo conhecido. Na época, 30 e tantos anos atrás, eu não sabia se aquilo era um OVNI ou outra coisa. Mas ninguém nunca conseguirá me fazer acreditar que não havia nada lá, porque havia sim. A seguir, assista à filmagem inédita de um possível OVNI emergindo das águas da Laguna Cartagena, em Porto Rico. E eles vinham em direção à Laguna Cartagena.
E logo após, um cientista da Universidade da Califórnia revela que a velocidade supersônica dos OVNIs no fundo do mar não só é possível, como muito provável. Talvez a região com o maior histórico de atividade OVNI seja a área ao redor de Porto Rico. Assim como o misterioso Triângulo das Bermudas, a ilha tem sido foco de debate OVNI há décadas. Em Porto Rico, há muitas ocorrências OVNI, e elas são similares às dos outros casos. Porto Rico é considerado dentro de todas as Américas como o lugar onde há o maior número de aparições de OVNIs. Membros do projeto Argus, grupo de ufologia porto-riquenho, concordaram em guiar um tour por algumas das áreas mais famosas pela atividade OVNI. A Laguna Cartagena é uma lagoa que fica isolada no sudeste da ilha e está ligada à maior parte da atividade OVNI do país. Há anos eu conduzo investigações em Laguna Cartagena, onde também há muito mistério sobre os OVNIs. Desde 1930, tem havido centenas de ocorrências em Laguna Cartagena, com muitos OVNIs entrando e saindo da área. 8 de outubro de 2002. Às 21 horas aproximadamente, o policial e membro do projeto Argus, Carlos Torres, viu um OVNI vermelho e brilhante saindo das águas da Laguna Cartagena em uma velocidade incrível. Logo depois, o objeto parou e ficou planando acima da superfície da água. Testemunhei um objeto planando sob a Laguna Cartagena. Os militares se envolveram no caso porque eles também o viram. A nave voou até o Monte Índio, fez a volta, retornou e ficou planando sobre a laguna. Depois de planar por muitos minutos sobre a área, o objeto mergulhou de volta às águas da lagoa. Outro membro do Argus, Luzepe Quinones, acredita que conseguiu filmar o mesmo objeto em 2004. Fiz uma filmagem em 20 de novembro de 2004 na área de Laguna Cartagena. Eis o vídeo inédito que foi feito neste lago e que é uma possível evidência de um OVNI. A nave brilhante foi vista ao sair da água e planou por quase 1 minuto antes de voar para longe. Nos anos 90, houve várias tentativas de desacreditar as atividades OVNI, apesar de haver centenas de testemunhas oculares das luzes que entravam e saíam da água. Elas têm sido vistas por todo o país. Os locais mais mencionados são a Laguna Cartagena e a Rota 303. A região de Lajas, por onde passa a Rota 303, tem sido outra fonte de observações de OVNIs e OVNIs. Em 1997, no Monte Índio, pode ter ocorrido a queda de uma nave. Ela deixou a zona de impacto toda chamuscada e muitas perguntas sem resposta.